Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que abriu as portas do CT Dr. Joaquim Grava para a imprensa. Yuri Alberto e Mateuzinho participam do treino normalmente. Vamos acompanhar aí as últimas informações. O Corinthians abriu as portas do CT para a imprensa acompanhar uma parte do treino de hoje, comandado pelo técnico Dorival Júnior. Só o Corinthians é legal. Só o Corinthians abre as portas da esperança. E o repórter Alexandre Silvestre conferiu cada detalhe dessa novidade. Traz tudo para você agora. Roda, roda. Janela para a imprensa aberta por alguns minutos hoje no treino do Corinthians. Deu para ver alguma coisinha da atividade desta sexta-feira de muito sol e calor em São Paulo. Entrevistas não. No máximo, desejar um bom dia para o elegante executivo Fabinho Soldado. No campo, notamos as ausências de Ranielli, com lesão na coxa, e Carrilho, que operou o tornozelo. Machucados seguiram o cronograma de tratamento fora das 4 linhas. Os 5 convocados para a data FIFA, obviamente, não estavam presentes. Martínez, Romero, Félix Torres, Memphis Depay e Hugo Souza. O holandês volta da Europa na segunda. O goleiro vem de voo fretado da Bolívia para o Brasil. Chega na madrugada de terça para quarta. Ambos enfrentam o Atlético Paranaense dia 10 na Neoquímica pela Copa do Brasil. Os outros 3 devem iniciar no banco de reservas. Na ida, 1-0 em Curitiba, gol de Guinegão, que nesta manhã não teve moleza não. Marcação forte em cima do garoto. Dorival Júnior vai contar com o retorno do lateral direito Mateuzinho, poupado no derby por causa de dores musculares. Olha ele aí de cabelo descolorido e recuperado, livre, leve e solto junto da rapaziada. Assim como Yuri Alberto, feliz da vida. O centroavante é o artilheiro do Coringão no ano com 13 tentos assinalados. Operou a tal hérnia inguinal há 3 semanas e antecipou o retorno. Já dá para abraçar o amiguinho numa boa. Arrancar sem medo, fugir da marcação, buscar um passe mais longo, no vazio e até perder um gol. Por isso a importância desse período só de treinamentos aqui no CT Joaquim Grava. Para colocar o pé na forma, ajustar, calibrar a pontaria, montar bem a defesa, armar o meio-campo, o ataque, a estratégia para o jogo decisivo da próxima quarta-feira em Itaquera. É o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Furacão. Vale vaga na semi e o Corinthians pode até empatar, que avança de fase. Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe. Acho que temos um desafio muito grande pela frente, que é a Copa do Brasil, e depois a sequência no Brasileiro. É manter o foco que a gente tem tendo. A evolução defensiva começa desde os nossos atacantes, meio-campistas, para que a nossa defesa consiga se sustentar melhor. E é um ponto muito importante para nós. Muito bem. Agora, o que vocês vão falar? O Corinthians, ele está conseguindo sobreviver de uma maneira muito melhor do que muitos poderiam imaginar em relação aos tantos desfalques que ele teve. E desfalque de dinheiro também. Dinheiro e de jogadores por contusões, né? Ele conseguiu empatar com o Palmeiras, o que foi um grande resultado pelas circunstâncias. Palmeiras sem nenhum desfalque praticamente, o Corinthians esfacelado. Na Copa do Brasil, ganhou do Atlético Paranaense fora e tem uma vantagem gigantesca de poder empatar em casa para se classificar. Sim. E os jogadores machucados vão aos poucos recuperando, o Yuri Alberto está voltando, o Memphis já voltou. Então, assim, o Corinthians está se ajustando aí, se ajeitando do jeito que dá, pelo menos dentro de campo, sob o comando do Dorival Júnior. Não dá para esperar muita coisa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o timing já passou para o Corinthians. Quando a gente pensa em uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, por exemplo, eu acho muito improvável que o Corinthians alcance isso até o final do ano.
Mas na Copa do Brasil eu vejo o Corinthians com bons olhos, eu vejo o Corinthians numa situação muito parecida, por exemplo, a situação do Dorival mesmo no São Paulo em 2023, em que o time não vinha fazendo um grande campeonato brasileiro e conseguiu bater campeão da Copa do Brasil, porque é mata-mata, porque envolve uma série de outros fatores. E eu acho que o Corinthians pode sim chegar até a final da Copa do Brasil, não vai ser fácil, acredito que o Timão passa pelo Atlético Paranaense, vai para a semifinal, mas aí depois tem que encarar, se eu não me engano, o Cruzeiro, né, Alex? A tendência é essa. A tendência é que encare o Cruzeiro, que já é uma equipe que briga pelo título do Campeonato Brasileiro também, mas eu vejo o Corinthians como um clube que tem que focar na Copa do Brasil e ir no Campeonato Brasileiro tenteando só para não se aproximar da zona de rebaixamento. Perfeito. Esse é o cenário ideal para o Corinthians, lutar pela Copa do Brasil, que é algo plausível, não é algo impossível. E no Campeonato Brasileiro não pode passar sustos, né? Neste momento, aparentemente, ele não está mal na tabela em relação ao rebaixamento, porém ele tem jogos a mais do que outros times que estão abaixo dele. Sim. Então a gente tem que esperar um pouquinho mais e o Corinthians vai se preocupar com isso. Mas a Copa do Brasil é uma competição muito palpável para ele tentar ser campeão. Ganhar. Dá, claro que dá. Dá muito para o Corinthians ganhar. É o que tem para ganhar esse ano. É o que tem para ganhar. Né? Bom... E você? Samir Carvalho, meu querido, chegando para falar sobre as notícias do Coringão. Todo mundo tem apelido, então vai ser o Samizito por aqui também. Samir, vamos falar de renovações, né? Não deu para contratar ninguém na janela, Transferban tá aí, não tirou ainda. Mas pelo menos o Corinthians tenta acertar renovações de contrato. Gustavo Henrique, Angileri, como é que está a situação desses dois jogadores? E uma outra situação também, né? O Corinthians descobriu vasculhando lá, fazendo... que tem direito a 10% só de venda do Murilo e que não tem uma percentual maior do jogador? Que história que é essa? Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC, Júlio, né, quem nos acompanha no nosso querido de primeira. O Gustavo Henrique é uma novidade, já assinou a renovação, o Corinthians deve aí, enfim, está anunciando, né, a renovação de contrato do zagueiro por mais 2 temporadas, hoje, ou enfim, na segunda-feira. A gente não sabe como é que está esse trâmite, o Corinthians está preocupado com outras questões, né? Tem também a questão lá para enviar os documentos dos ex-presidentes ao Ministério Público. O Corinthians está meio parado em relação a isso, mas deve aí já formalizar, né, a renovação de contrato do Gustavo Henrique. E o Angileri fica uma questão de tempo de contrato, viu, Luísa? Por quê? Porque o Corinthians quer uma renovação por uma temporada com o lateral esquerdo argentino. Já o argentino quer uma renovação por 2 anos, mas talvez não seja um entrave também. Ou o Corinthians cede aí os 2 anos que o Angileri está pedindo, ou o lateral argentino também vem a ceder, a de renovar aí por uma temporada. Ele que assinou um contrato até curto com o Corinthians, né? Foi durante o Campeonato Paulista, a reta final do Campeonato Paulista, ele assinou até o fim deste ano, também muito pela amizade que tinha, né? Com a ex-comissão técnica do Corinthians de Emiliano Dias e Ramon Dias. Mas tem um outro também, viu? Que é para segurar o Tchan, o Jacaré. Também renovou o contrato com o Corinthians, tá? E segura o Tchan, porque o Jacaré renovou e tem tudo para ser o lateral number 1 da direita depois do Mateuzinho, tá? O Corinthians que não tem um lateral direito depois hoje, do né? Mateuzinho, pra então substituir. Ô, Samir, se é o number 1 depois do Mateuzinho, é o number 2, pô. É que não tem, que o negócio é verdade, eu não perdi. Mas assim, é que eu tava assim, que tinha que esperar terminar a frase, né? Depois do Mateuzinho, porque não tem ninguém. O Corinthians está usando o Félix Torres no setor, o Corinthians está utilizando também o Charles, enfim, utilizou o Kaká. Não tem um lateral de ofício ali, né? O Corinthians está em busca desse substituto do Mateuzinho. Emprestou o Fagner, o Léo Maná também foi emprestado para o Criciúma. Então o Corinthians a torcida tá maluca atrás de um substituto imediato aí pro Mateuzinho. Ele vai ser o número 1 ali agora, tá? Se o Mateuzinho não puder atuar, ele vai ser o number 1 ali para, quem sabe, né, poder jogar na posição. Ele que é jovem ainda, o Jacaré. O Samir tem uma coisa com a Argentina que é muito forte. A gente já sextou, né? Faltam 8 minutos para acabar o programa. Se o lateral esquerdo, se o Samir Carvalho chama o Angileri de Angileri na lateral esquerda, por que não é Jacaré?
Oh, Deus! Sextou, Sextou, já era, gente. Já era. Obrigada a todos vocês. O que acontece? Eu tenho um amigo, chama Bruno Éder, né? Éder com H. Ele mora na Argentina há 15 anos. O que eu faço? Eu sempre consulto esse meu amigo para saber as pronúncias, né? Eu lembro do Roleiser, né? Que todo mundo falava errado, né? Roleiser, um monte de coisas. E aí eu perguntei para ele, ele mandou um áudio. Eles, né, Roleiser, amigo. E aí eu passei a ter confiança total nele. Aí eu fui perguntar do Angileri, ele falou, Angileri, amigo. Tem um amigo italiano que uma vez ligou para um outro amigo meu na Bahia e perguntou se era Ronaldo ou Ronaldo. Aí ele... Ô, Samir, teve o Memphis também, que ontem jogou, né? Jogou pela Holanda, deu assistência, não foi? Como é que foi o Memphis ontem? O corintiano tá sempre de olho aí no Memphis, no empate com a Polônia 1-1 aí. Sim, o Memphis, claro, né? O corintiano sempre de olho, né? Assistindo o jogo da Holanda. Eu gravei um vídeo no Instagram falando da seleção brasileira e me deram uma bronca. A gente quer saber da Holanda. O corintiano é assim, né? E o Memphis faz, né, a assistência, né? O responsável pela assistência do gol da Holanda. Empata, inclusive, com o Sneijder, né? Como o maior jogador aí que deu assistências pela seleção da Holanda. Ele também que já está empatado, né, como o maior goleador, né, da seleção da Holanda junto com o Van Persie. Enfim, não marcou ontem, né, para assumir essa liderança aí. Claro que vai ser de forma isolada, é só questão de tempo. E ontem atuou como um centroavante, podemos dizer, mas não aquele centroavante que fica dentro da área. Ele saiu bastante da área, mas jogou de forma centralizada e saindo, diferente do que joga no Corinthians, né? Que ele atua mais no losango, né? No 4-4-2 como segundo atacante. Dentro do Corinthians, a comissão técnica fica de olho, né? Nessas atuações do Memphis, porque ele sempre acaba atuando numa posição diferente, né? Das posições aí que ele atua no Corinthians, para quem sabe, né? Se o Corinthians precisar também, ele fazer essa função com o técnico Dorival Júnior. Boa, então é uma boa observação importante, né? Para ver de que forma ele pode atuar. Samir, meu amigo, vou me despedir de você. Hoje foi breve, mas sempre acrescentando muito. Obrigada, viu, pelas informações. Só a questão do Murilo, né? O Corinthians, eu já havia trazido essa informação aqui no dia primeiro, que o Corinthians estava fazendo um levantamento, né, de todas as vendas, né, recentes do clube, depois de ser surpreendido que não tinha mais os 30%, né, do Pedro, e também não tinha, né, os 20% mais do Robert e Renan. O Corinthians não tem 10%, né, numa venda futura do Murilo. O Corinthians tem 10% da valia, né? Ou seja, aquilo que o Nottingham faturar, em cima desse valor, o Corinthians tem os 10%. E o Duílio, na época, né, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, divulgou na venda, numa nota oficial, que o Corinthians tinha 10%, mas o Corinthians não tem 10% dos direitos econômicos do Murilo. E aí, PVC, como é que você vê essa história do Murilo? Eu acho que era para ter, se for divulgado que tinha 10%, era para ter 10%. Tem que levar para o conselho e perguntar para o Duílio. Ele pode ter se confundido. Ele já soltou uma nota, PVC, e falou que se equivocou. Foi um equívoco. Foi um equívoco. Ele pode ter se confundido. Você 10% sobre o que tiver de lucro, né? Se o Nottingham Forest pagou 10 e vender por 20, o Corinthians tem 10% sobre esses 10 que superam a compra. Eu acho que tem coisa que tem que estar documentada desde o princípio, e aí a relação, o Corinthians tem tido muito problema de relação de dirigente com o conselho. Mas eu acho plausível ele ter se confundido. Tem uma informação errada. Ele não tem que pagar por essa informação. Tem que tomar cuidado com a informação ser certa. Boa. Eu vou me despedir duplamente aqui, hein? Vou me despedir primeiro do Júlio. Recuperados, o centroavante Yuri Alberto e o lateral direito Mateuzinho voltaram a treinar normalmente nesta sexta-feira. O Corinthians abriu parte do treino no CT Dr. Joaquim Grava à imprensa. Yuri voltou a treinar integralmente com o elenco na última quarta-feira, na reapresentação para o período da data FIFA. Ele retornou às atividades somente 3 semanas após uma cirurgia de hérnia inguinal. Havia expectativa de que o afastamento poderia demorar de 2 a 3 meses. Já Mateuzinho não sofreu lesão, mas ficou fora do clássico contra o Palmeiras pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último dia 31, por uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita. Durante o tempo em que o treino ficou aberto aos jornalistas,
pôde-se ver o aquecimento, um exercício de troca de passes em espaço delimitado e depois uma atividade em campo reduzido, com os jogadores divididos em 2 times. Na equipe com colete jogaram Mateuzinho, Kaká, André Ramalho e Hugo, Charles, Maicon e Luiz Gustavo Bahia, Kaique, Yuri Alberto e Vitinho. No time sem colete atuaram João Vitor Jacaré, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Angileri, Matheus Bidu, Rian, André e Garro, Guinegão e Thales Magno. Houve revezamento de jogadores durante a atividade. Breno Bidon chegou a entrar, assim como o goleiro Felipe Longo, que substituiu Cauê. Matheus Donelli ficou no outro gol. Após a saída da imprensa, o técnico Dorival Júnior separou o elenco por setores para atividades comportamentais, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. O treinador do Timão aproveitou a atuação para instruir os atletas em diversas movimentações. O goleiro Matheus Donelli, apesar de não estar sendo relacionado devido à possibilidade de ser negociado, vem treinando normalmente. O volante Ranieri não participou da atividade, porque está em tratamento para uma lesão muscular na coxa direita. E o meia André Carrijo continua em recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. O treino não contou com os 5 jogadores convocados pelas suas seleções durante a data FIFA. Hugo Souza, José Martínez, Félix Torres, Ângel Romero e Memphis Depay. Como de costume, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, acompanhou o treinamento e conversou com Dorival à beira do campo. O Corinthians voltará a jogar no dia 10, quando enfrentará o Atlético Paranaense pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, na Neoquímica Arena. O Timão venceu na ida por 1-0.